Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando nossa live sobre o Maio Laranja, todos contra a pedofilia. A gente sabe o quanto é importante falar sobre o Maio Laranja, principalmente o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esse fato deu por conta do acontecido com a Araceli Sanches Crespo, né? E hoje o nosso convidado é o promotor de justiça, Dr. Casé Fortes, que é atuante aí contra a pedofilia, né? Autor do livro também, Todos contra a Pedofilia. Então hoje ele deu essa honra, né, de participar da nossa live, para participar aí, falando um pouquinho sobre o tema. E também fiquem à vontade para enviar as suas perguntas. Tudo bem? Vamos ver se ele já entrou aqui, só um instantinho. Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Acho que eu vou mudar para o telefone. No iPad não está dando muito certo, não. Boa, boa noite. Olha, eu tô te Olá, ligando. boa noite, doutor. Espera aí que Tudo bem, acontece. eu vou sair e vou voltar pelo telefone, tá? Ok, fico no aguardo. Tá legal. Tudo bem, gente? Acontecem falhas técnicas. Ele teve um pequeno probleminha aí na conexão dele também. Mas já aproveitando, enquanto ele está aí ajustando os canais, aí, ajustando os aparelhos, já aproveita e compartilha aí com a galera para não perder essa live super importante aí com o promotor. Então já aproveita, enquanto ele está arrumando ali, já aproveita e compartilha, por favor. E também quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Vamos ver aqui, só um instantinho, gente. Agora Agora, melhorou. Boa tudo noite, bom, doutor? Uma Amy. boa Tudo bem? noite para você. É um prazer receber, um prazer você ter aceitado esse convite aí nesse tema tão importante aí sobre o Maio Laranja, todos contra a Olha, eu pedofilia. estava te ouvindo falar aqui e quer dizer que é, para mim, uma honra muito grande conversar com você e com todo mundo que está ouvindo a gente. E eu fico muito honrado e muito agradecido pela oportunidade, viu? E estou à disposição. Prazer em te conhecer. A gente só conversou um pouquinho pelo WhatsApp, agora estamos quase nos conhecendo ao vivo, né? É muito legal, muito importante estar aqui. Hoje foi um dia meio atribulado aqui. Eu estou na Promotoria de Justiça, já fiz algumas audiências e alguns trabalhos, e agora vamos conversar. Claro. Eu queria já que o doutor iniciasse aí sobre essa luta, né? Eu sei que você, neste mês, é um mês bem, né? Que você faz várias ações em vários estados, então eu te dou a palavra. É, o mês de maio é o Maio Laranja, né? Em vários estados também tem a semana que vai normalmente do dia 13 ao dia 18 de maio, que é estabelecida como Semana Todos contra a Pedofilia. E o dia 18 de maio, você já explicou muito bem, é uma data estabelecida por uma lei federal como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em homenagem a Araceli Cabreira Crespo, né? Você já explicou. Mas o ano inteiro a gente faz isso, não só eu, mas muitas outras pessoas. E tem que ser o ano inteiro mesmo, né? Essas datas são marcantes para a gente se manifestar. A manifestação é importantíssima. Se me permitir, eu quero te falar assim, um pouco mais sobre a importância dessas manifestações nessa época, porque marcadas por leis, mas o ano inteiro a gente tem que fazer isso. Essa época eu faço muito mais. As pessoas se interessam mais por esse tema.
mas o ano inteiro eu estou viajando e muitas outras pessoas, muitos amigos e outras pessoas que são ativas nessa área também vão por aí, levando essa mensagem de proteção, de prevenção à criança e adolescente, especialmente contra o que nós chamamos de crimes de pedofilia, entendidos tais como os delitos de abuso e exploração sexual, né, que estão definidos no Código Penal, que estão definidos no Estatuto da Criança e Adolescente, são delitos de natureza sexual, que têm como vítimas crianças, ou seja, pessoas até 12 anos de idade, incompletos, ou adolescentes de 12 a 18 anos de idade, incompletos, menores de idade. Né? É muito importante mesmo que a gente fale sempre sobre isso, porque o simples falar ou portar uma camisa, nós vamos sortear, né? Vou pegar ali para te mostrar daqui a pouco. Um adesivo e principalmente discutir o assunto é em si um ato de proteção. Porque os criminosos dessa natureza, embora possam ser homens, mulheres, mais velhos, mais novos, ricos, pobres, que estudaram, que não estudaram, de qualquer religião ou sem religião, todos eles têm em comum o fato de serem extremamente covardes. Por isso mesmo que eles gostam de estar com uma criança, para ali se firmar, né? Parecer mais poderosos, mais dominadores de várias formas. E quando a gente se manifesta, deixando claro, ostensivo, que nós estamos de olho, que nós sabemos o que é isso, que nós vamos tomar as providências para puni-los ou para evitar que eles cometam os delitos, a gente dá um recado importante para eles não mexerem com aquelas crianças e adolescentes que estão à nossa volta. Então, ao se manifestar, você está criando em torno de si uma esfera de proteção. Porque sabem, ó, se eu fizer alguma coisa naquela área ali, eu sei que tem muita gente ali que está de olho, que está prestando atenção e vai me atrapalhar, no mínimo. De preferência, evitar. Como são covardes, via de regra, eles deixam de agir. Né? Esse é um dos principais objetivos desse movimento Todos contra a Pedofilia. Ah, bacana. Mas me fala, me explica um pouquinho melhor essa diferença desse termo pedofilia e parafilia. Sim. Muita gente já me questionou sobre isso. Já tive uma vez em São Paulo uma discussão muito profícua, muito interessante, né? Eu sou muito a favor do debate. Acho que a gente não deve se incomodar em mudar de ideia se a gente for bem convencido, né? E sobre essa questão do uso do termo pedofilia. Eu não faço questão, eu uso porque ele atinge um objetivo, né? E porque Uhum, começou o movimento Todos contra a Pedofilia dentro da CPI que se chamou CPI da Pedofilia, lá do Senado, em 2008 a 2010, né? uhum. Pedofilia, etimologicamente, é assim, pedos, que é criança, você está cansado de saber, né? E filia, que é afinidade, que é amor. Então é isso que significa, gostar de criança. Mas essa palavra é usada no campo da psiquiatria, por exemplo, para definir uma das diversas parafilias que existem. Ou seja, parafilia é um comportamento sexual não ortodoxo, digamos assim, uma tara sexual. Uhum. Então tem várias, tem zoofilia, atração sexual por animais, necrofilia, atração sexual por mortos, né? Riparofilia, atração sexual por gente imunda, masoquismo, sadismo, síndrome de Pigmalião, tem um monte, tem dezenas de taras sexuais. Uma delas é a pedofilia, é a atração sexual por pessoas pré-púberes ou semipúberes e tem diversas ramificações e divisões. Tem a efebofilia, que é um tipo de pedofilia, tem aqueles que preferem meninas, que preferem meninos, que preferem bebês, até, é triste, mas é verdade, que preferem de uma certa idade exata, tem vários tipos. E essa definição de pedofilia, também chamada de pederose ou pedossexualidade, é uma definição clínica mais da sua área, né? Tá lá essa definição, vamos pegá-la e colocar aqui do lado.
Vamos falar de uma outra definição agora. Crimes de pedofilia. Crimes de pedofilia não são a mesma coisa que pedofilia. Crimes de pedofilia são os delitos, como já disse, de natureza sexual que tem como vítima crianças e adolescentes. A palavra pedofilia não consta do Código Penal, não consta do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela até consta de alguns tratados internacionais jurídicos, ela consta da jurisprudência, eu mostro isso muito nas palestras, ela consta de vários livros, além do meu, é claro, né? Para designar, assim, sempre no plural, crimes de pedofilia, os delitos dessa natureza. Então, a gente, quando fala assim, crime de pedofilia, pode ser estupro de vulnerável, que está no artigo 217-A do Código Penal, pode ser qualquer dos delitos de prostituição de crianças e adolescentes, desde o favorecimento até o tráfico para esse fim, pode ser qualquer dos delitos da lei de crimes de pornografia infanto-juvenil, conheço muito bem, participei da redação dela lá durante a CPI da pedofilia, né? Todos esses são crimes de pedofilia. Desde um mais leve, que é o porte de pornografia infantil, até o gravíssimo, que é o estupro de vulnerável com o resultado morte, que pode chegar a 40 anos de pena, né? Então, tem essa diferença. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos falando todos contra os crimes de pedofilia. Porque não caberia nem na camisa, né? Colocar ali todos contra estupro de vulnerável, prostituição infanto-juvenil, tráfico de crianças e adolescentes, pornografia infantil, abuso sexual, exploração sexual, etc, etc, etc. E a gente falando assim, todos contra a pedofilia, isso atinge uma mensagem que atinge diretamente as pessoas, entendem de cara o que está se falando ali, né? Está se procurando Uhum. proteger as crianças de crimes sexuais. É esse o Sim. objetivo, né? Até porque nós podemos dizer, eu gastei lá um capítulo do meu livro para explicar isso, mas eu vou falar rapidamente aqui. Uma pessoa que é portadora de pedossexualidade, ou pederose, ou pedofilia, como parafilia, não é necessariamente uma criminosa. Criminoso é quem comete o crime. Então, muitas vezes pode ter gente que comete um crime de pedofilia, né, e é pedófilo, ou pode ter uma pessoa que comete um crime de pedofilia sem ser portador dessa parafilia. Por exemplo, uma pessoa que lucra com a venda de pornografia infantil. Ela quer dinheiro, né? Ela quer mercantilizar aquele material. Uhum. E não precisa ter atração sexual por criança para fazer isso. Como se fosse um traficante que não usa droga, né? Ele quer vender, interessa. Uhum. Ele é covarde, ele não tem escrúpulo, mas ele não poderia ser no campo clínico classificado como pedófilo. Pelo menos não necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Agora, se a gente pegar uma pessoa que estupra um bebê, é difícil até falar isso. Muito mais a gente ver, como infelizmente eu já tive ocasião por trabalho, claro. Uma pessoa que faz isso, que estupra uma criança, ela tem atração sexual por criança. Então, ela, além de ser um pedossexual, ou seja, um pedófilo clínico, ela também é um criminoso pedófilo, né? Então, a gente tem essas duas coisas aí, só para explicar melhor o objetivo do nome. Ah, interessante. Mas o que é então o abuso sexual infantil? Abuso sexual, eu até nem gosto muito do termo abuso, embora eu use também para ser mais bem entendido. A gente às vezes tem que abdicar de um certo rigor técnico para ser melhor entendido, né? Porque abuso Uhum. pressupõe que há um uso que seja lícito e que foi ultrapassado. E não é o caso. Uma criança menor de 14 anos, ou adolescente de 12, 13, já é adolescente, né? Ou menor de 12, criança, qualquer ato sexual com essa pessoa menor de 14 anos, mesmo que consentido por ela, é considerado estupro de vulnerável. Porque a lei considera que a pessoa menor de 14 anos não tem ainda o discernimento necessário para consentir
nesse ato, né? Então, abuso sexual seria... Preciso fazer uma pergunta e dar um exemplo, pode? Por que que, Claro, fica à vontade. por que que uma pessoa vai lá e estupra uma criança? Porque ela quer, porque ela gosta, porque ela tem vontade de fazer isso, se sente bem, se satisfaz fazendo isso, e também porque ela não tem escrúpulos, não tem empatia, não liga para a vítima. Ela sabe, muitas vezes, tem consciência que vai causar sequelas, que vai causar danos, pode causar danos físicos, com certeza psicológicos, né, danos de diversas naturezas, pode causar até a morte, mas ela não se importa. Ela quer atingir o objetivo dela, quer ter o prazer Uhum, com o corpo daquela criança, daquele adolescente, dependendo do caso. Né? Isso é um ato de abuso sexual. E é crime. Né? Agora, exploração sexual tem a ver com dinheiro, tem a ver com lucro. São pessoas que exploram, ou seja, para não repetir a palavra, né, fazem uso do corpo de uma criança para lucrar. Como? Prostituindo crianças e adolescentes. E é bom deixar claro que não existe criança prostituta, não existe adolescente prostituto. Eles são prostituídos, porque ainda não têm discernimento para chegar nesse ponto. A prostituição em si não é crime, é para maiores de idade. O problema é da uhum, pessoa. Né? Mas você prostituir uma criança para lucrar com isso é um crime de pedofilia, um crime gravíssimo, um crime de exploração sexual. Também é exploração sexual, por exemplo, a venda de pornografia infantil na internet, que infelizmente é muito comum. Hoje eu tive um caso disso, né? O pessoal abre aí grupos no Telegram, no WhatsApp, às vezes conversa pelo Instagram, pelo Facebook e entra em contato. Existem sites também, né? Se você quiser, eu vou até procurar aqui, enquanto a gente vai conversando, vou mostrar alguns sites para você ter noção claro. como é que é isso. E essas pessoas ganham muito dinheiro e é um mercado milionário mesmo. A gente teve ocasião de ver isso durante a CPI da pedofilia, numa parte lá do. Enquanto eu vou falar, eu vou te mostrar, tá? Claro, claro. Aqui, ver se dá para ver aqui no computador. Ó, esse é um site Dá para ver. que vende fotos de. Vendia, né? Esse já foi fechado há muito tempo. Fotos de Uhum, adolescentes e crianças próximas da adolescência, chamadas as novinhas aí, as ninfetas, lolitas, etc. Esse aqui é um uhum. detalhe de um site, eu vou mostrar muito rapidamente, né? Especializado em crianças mesmo, só crianças pequenas. Né? Isso é só um detalhe, o site é muito grande, cada foto tem um link, esse link é temático, os temas são ligados ao gosto do pedófilo, por exemplo, Teaching School, são fotos de estupros de crianças em escolas. Essas fotos vêm, às vezes, de produções especialmente para essa finalidade, e às vezes elas são fotos que são furtadas da gente aí na internet. Né? Eu mostrei só dois, mas tem muitos sites desse tipo, e muitos são fechados pela Polícia Federal, pela Interpol, pelo FBI. A gente teve, eu estava te contando, durante a CPI da pedofilia, umas Uhum, 2 semanas muito importantes de aula com o pessoal do FBI, lá em Washington, lá em Quantico. Né? A gente visitou e procurou aprender alguma coisa no setor lá denominado Innocent Minds, que é especializado no combate à pornografia infantil. E eu fiquei muito impressionado, embora eu já tivesse um certo conhecimento sobre isso, né, do tanto de gente que lucra com isso e lucra muito. Milhões são movimentados na produção, compra e venda. Tem uma amiga minha, se ela estiver por aí, um abraço, doutora Paula Mari, que a Paula, inclusive, certa vez mostrou, né, porque podia mostrar, no caso, trabalho nisso assim como ela, o, fotos e imagens de um estúdio que foi fechado, um estúdio lá no Rio, estúdio esse especializado em produzir pornografia infantil.
Então era uma coisa literalmente surreal. Você via ali naquele estúdio, além do equipamento de iluminação, etc., característico, né, desses estúdios, os instrumentos que eram usados ali, instrumentos sexuais, cópias de órgãos sexuais em plástico, borracha, etc., ao lado de uma madeira, de ursinho, de bico, e tinha lá um grande acervo daquilo que já havia sido produzido naquele estúdio. Então, eles produziam aquilo para quê? Para vender em sites como esse aí, né? E como eu te disse, além das produções específicas para essa finalidade, tem também aquelas fotos que vazam por aí. Por isso que eu digo duas coisas sempre, fico batendo, repetindo isso aí. A gente precisa muito cuidado com o que coloca na internet. Muito cuidado Eu para acho até que vigiar. muitos pais não têm esse senso, né? Desculpa até te cortar, mas é que Não, a gente sabe que tem muitos pais que acabam postando foto dos seus filhos com roupa de banho, até com o uniforme da escola, sem maldade, às com vezes. perfil aberto, às vezes sem maldade mesmo. Só que isso acaba chamando a atenção dessas pessoas que estão em busca também dessas É, crianças, tem uma né? coleção dessas fotos aí que foram postadas, muitas delas sem maldade alguma, mas que acabaram em sites dessa natureza, né? Tudo bem, é legal botar foto do filho. Se for olhar no meu Instagram, você vai ver muitas fotos. Eu tô com meu filho lá, etc., com cachorro, nosso e tal. Você acha seu filho bonito, a gente é coruja, quer mostrar e tal, mas toma cuidado. Você não vai expor desnecessariamente em roupa de banho, peladinho. É bom você estar junto na foto sempre. Eu falo isso com o pessoal, Mas sempre tiro aproveita foto. esse gancho. Oi? Só aproveitando esse gancho, quando os pais têm essas fotos furtadas aí do seu perfil, né, para uso aí desse tráfico, não sei nem como nomear, É um o que o tráfico, pai sim, é um poderia comércio fazer? legal. Olha, eu vou ser sincero, ele pode denunciar para que a Uhum. Polícia Federal vá atrás das pessoas que estão usando ilegalmente as fotos. Ele pode processar para tirar essas fotos da internet, ele pode processar para obter uma indenização, mas a verdade é que essas fotos jamais vão sair da internet. Elas não vão sair. Não vão sair mesmo, porque não tem jeito de tirar uma imagem da internet. Se alguém aí souber um jeito, por favor, me conte, porque dos técnicos com os quais eu conversei, virtualmente é impossível você. Porque você coloca uma imagem aí, 2 segundos, ela já, se alguém visualizou, ela já está lá no aparelho dele. Né? Ele não precisa dar um print, não. Se ele tiver um pouquinho de conhecimento, que até eu tenho, ele vai achar essa foto lá na memória, no cache, sei lá como é que chama o negócio. Eu sei que eu até sei achar, né? E você tem aquela foto ali na tua casa. Depois, se você apagou, se tacou fogo no computador, não interessa, já foi. Aquela foto está ali com um cara ou com uma mulher e ele pode usá-la o resto da vida. Você vê a Xuxa, né, que teve aquele filme que ela fez na década de 80 e etc. Ela processou, ganhou tudo, ó, em todas as instâncias ela ganhou. Ela pediu para tirar, que não podia associar o nome dela com aquilo. Adiantou? Só se digitar aí que sai 1.000, né? Porque não tem jeito de tirar na internet. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que coloca e com o que eles mesmos colocam, porque a gente vê hoje em dia que as próprias crianças e adolescentes se expõem ali. Às vezes uma menina passando ali da infância para a adolescência, até você me disse se eu estou errado nesse pensamento. É uma idade em que ela está florescendo, ela está se tornando uma mulher. Ela é natural, é natural do termo assim, biológico, né? Preciso mostrar para o mundo que eu agora já sou uma mulher, que eu estou apta falando em termos biológicos, à reprodução, que eu estou aqui, Uhum. né? Para isso que existe o bar de debutante, inclusive. Então, a menina tem essa tendência, não que o menino não tenha, mas a menina tem mais nessa idade, e fala, eu vou colocar 1.000 fotos ali, expor minha figura. E qualquer pessoa que chega e dá um elogio, recebe mais foto ainda. Né? Tive um caso desse ontem, exatamente assim. Né? A própria mocinha, já ainda no começo da adolescência, se expôs espontaneamente, resolveu mandar foto geral. Aí. E essas fotos são certamente aproveitadas por esses criminosos.
né? E tem uma coisa pior ainda, que a gente tem até alguns documentos nesse sentido aqui, de pessoas que comercializam os próprios filhos, que Hum. alugam os filhos, emprestam os filhos para essas produções, né, de fotonovelas, filmes, etc., de pornografia infantil. É uma coisa assim que a gente não imagina que existe, mas existe. Está na internet e a pessoa paga por isso. Sabe um negócio quando eu estou lembrando? Fiquei de avisar o pessoal. Segunda-feira vai ter uma palestra. Queria convidar quem estiver, às vezes, por perto, em São Paulo, no interior, na cidade de Fartura. Segunda-feira, dia 5 agora. Está todo mundo convidado. Aí, viu só? Desculpe te interromper, fazer essa Imagina, palestra aqui, mas eu imagina. queria Fica à vontade. convidar o Mas já pessoal aí. aproveitando aí o gancho que o doutor trouxe, né, que tem pais que acabam comercializando, né, conteúdo dos seus próprios filhos, queria que você me explicasse um pouquinho melhor sobre o perfil desses abusadores. Pois é, essa é uma pergunta recorrente, né? E eu, sinceramente, não acho justo respondê-la, porque eu não sei quem pode ser. E quem falar que sabe que está escrito na testa, eu truco. Desculpa, expressão aqui. Imagina. Eu duvido que vá, porque pode ser uma pessoa que é super normal, né? Que não dá indício algum. Pode dar indício também, né? Não dá como saber, não está escrito na testa. Eu acho que o nosso foco tem que ficar na criança e não na pessoa, tipo, aquele ali pode ser que seja, aquele não, porque a gente vai se enganar muito, né? Acho mais eficiente manter o foco na criança e no adolescente com duas coisas principalmente: educação e vigilância. É preciso educar. Esse ano aqui, no dia 18 de maio, tema da caminhada foi, algumas pessoas até contestaram, mas tudo bem, é normal, cada um tem sua opinião, né? Assim, ensine o seu filho a dizer não. Uhum. Teve uma pessoa que falou assim, né? E é bom ter sempre a oposição para a gente repensar as Sim. coisas, né? Assim, não temos que julgar essa responsabilidade nas crianças. A responsabilidade de protegê-las é nossa. É nossa, tá até na Constituição. É do Estado, da família e da sociedade. Mas a gente pode ajudar se a gente souber conversar adequadamente com uma criança e ensiná-la a se proteger, porque você não vai estar 24 horas por dia, né? Você tem que falar. Eu falo pro meu filho, ó, não, ninguém pode botar a mão em você, não. Principalmente nas suas partes íntimas, viu? O papai, a mamãe, às vezes a Dani aqui está te ajudando no banho, você já toma banho sozinho agora, mas quando você tomava banho, né, era menorzinho, tudo bem. Mesmo assim, a gente presta atenção, né? Se custa falar isso com o filho, tem que falar. Tem que falar sim. Ensinar a falar não para isso. Falar não para outras coisas também que não tem diretamente a ver com esse assunto, tipo não para droga. Falar, ó, droga não é legal. Você pode até o cara chegar e falar para você que experimentou droga e achou horrível, ele vai mentir, que normalmente causa uma sensação boa nas pessoas. Só que não vale a pena. Ela vai te trazer muito mais mal do que bem. Então, essas conversas assim, de alguns toques que eu acho que são importantes. Tem livros também muito bons que a gente pode usar para deixar os meninos aprenderem, né? Tem tantos. No meu livro eu cito alguns, depois já saíram outros. Tem aquele das tartarugas marinhas, quer ver? Tem Pipo e Fifi, quer ver? Tem o Sim. Antônio, tem o Segredo Segredíssimo, tem as bailarinas também choram. Acho que esse eu tenho até aqui. Tem o Ah, próprio tá em algum Tuque e lugar. Juba, que é para adolescentes. Tuca e Juba. Então, esses livrinhos auxiliam pra caramba a Sim. pessoa, porque não é fácil não, viu? Esses dias eu prefiro mil vezes falar com adultos a respeito disso do que com crianças. É bem mais difícil, porque a gente tem que tomar cuidado, tem que pisar em ovos mesmo. Para respeitar a criança e respeitar também aquilo que os pais querem para ela. Porque existe uma coisa que chama poder familiar. E os pais têm direito de decidir. Aliás, lembrei de outra coisa também. Que eu vivo repetindo por aí minhas ladainhas infinitas. O pessoal até fica me zoando aqui, que eu fico repetindo muito, mas não tem jeito. Não pode ter senha para pai e mãe. Não pode.
Pai e mãe, até os 18 anos de idade, eles têm total, não é direito, é dever de olhar o celular, o tablet, o computador, a plataforma de jogos online e tal, para saber o que seu filho está fazendo, com quem que ele está conversando, o que que ele está publicando. Isso protege. Por mais esclarecido que você acha que seu filho seja, até os 18 anos de idade, ele está sob sua responsabilidade e você tem o direito e o dever de olhar. Os meninos, às vezes, ficam bravos com isso, mas eu falo o seguinte: eles falam assim, e a privacidade? Não tem essa de privacidade. Em primeiro lugar vem segurança, em primeiro lugar vem poder familiar, que é esse poder-dever que os pais têm em relação aos filhos, Uhum. né, que devem cuidar deles, devem educá-los, devem decidir muitas coisas por eles até os 18 anos de idade, pelo menos, né, e tem que fiscalizar, sim. Tem que chegar lá e olhar, dar uma incerta. Eu faço isso. Chego lá, tá vendo o YouTube, o que você está vendo aí? Vamos ver o que você está vendo aí, né? Isso é muito importante. Eu já vi na prática, né? Tragédias que foram evitadas por causa de cuidado de pais e mães. Isso vai acabar entrando no nosso tema, né, se a gente deve ou não proibir o acesso de crianças à internet, né? Acho que não é nem Hum, proibir, mas acompanhar o que ele está acessando, ver com quem ele está conversando, eu não sempre colocar senha, pergunto como eu isso. acabou de falar. Ou então não coloca, mas você tem que saber, né? Mas eu sempre pergunto isso em palestra e tal. Eu falo, o que vocês acham? Criança deve acessar a internet? Aí o pessoal muitas vezes fala assim, não, não. E eu acho que deve. Acho que deve acessar a internet sim, porque a internet é parte da nossa vida. A gente não trabalha mais sem internet. Se a internet sair do ar, aqui, ó, não Uhum. dá para eu despachar meus processos aqui. Não dá nem para fazer uma audiência às vezes, né? Não dá para fazer nada. A internet não tem nem essa de, alguns falam assim, ela tem a vida virtual e a vida real e tal. É tudo a mesma coisa. Internet e os aparelhos que permitem o acesso a ela e outros que estão interligados. Hoje, televisão, internet, telefone, é tudo uma coisa só, né? Isso tudo faz parte da nossa vida e vai fazer cada vez mais. Se a gente privar uma criança de já ir se acostumando com isso, né, ela vai ficar atrasada. Então ela tem que usar. Mas tem que usar com essas duas providências, de educação, explicar. Eu vivo dizendo isso pro meu filho também. Olha, tudo que sai na internet quer dizer que é verdade, não, cara. Tem mentira pra caramba. E eles fazem até filme Uhum. falso, foto falsa, né? Porque ele tem 6 anos, ele acredita. E tem gente de 60 que acredita também. Mas, então, a gente tem que, né, vigiar e educar, mas não privado. Pode até marcar horário, né, para usar a internet. Acho justo um horário que você possa fiscalizar, ensinar o tempo todo, ver junto. Ah, não gosto disso, não quero aprender. Eu falo, sinto muito, cara. Isso aí faz parte de criar um filho hoje em dia. Você tem que saber alguma coisa. Tem que começar a mexer um pouquinho na internet, saber aí das redes sociais. Você nunca vai saber tanto quanto ele em determinado momento. Mas até chegar esse momento, você acompanha e vai dando a base de educação, criando em casa um ambiente de confiança em que ele possa pegar e te falar, né? Te contar a verdade, te falar o que está acontecendo, o que ele viu, o que ele deixou de ver. Então, assim, internet é coisa boa demais, a internet é maravilhosa. É o melhor instrumento de comunicação que já inventaram. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo que a gente nem sabia direito o que era internet, né? Então vocês que já nasceram com a internet aí funcionando não sabem como é que era o negócio, tanto que isso é bom. Verdade. Mas aí, aproveitando, eu queria que o doutor me explicasse melhor um pouquinho sobre a lei do silêncio. Olha só, isso que o pessoal optou por chamar assim, né? Na verdade, uma dificuldade muito grande que qualquer criança, os adolescentes menos, as crianças mais, tem. Eu estou procurando um negócio aqui para te mostrar, viu? Mas estou prestando atenção. Tem em falar.
que sofreram um abuso sexual, por exemplo. Elas têm dificuldade de falar isso por medo, por vergonha, que foram ameaçadas, por um sentimento, às vezes, contraditório, porque geralmente, quando se trata de criança, é uma pessoa próxima, aí ela fica pensando assim: pô, eu vou falar isso, meu pai vai ser preso, quem é que vai cuidar da casa? E do mais eu gosto dele, mesmo ele tendo feito uma coisa errada, sabe? É um sentimento muito contraditório. E também tem a questão de crianças que sequer percebem que estão sofrendo abuso sexual porque acham aquilo normal, na ausência de um parâmetro, né? Sempre conto uma historinha rápida, mas que é verdadeira, que me deixou chocado e que depois eu já vi muitas outras vezes. A primeira vez me deixou chocado mesmo. Uma criancinha que era abusada por seu padrasto. Aquilo foi descoberto de uma forma muito clara, porque foi um flagrante. E na época não existia a lei que atualmente define a maneira como são feitas as oitivas de crianças vítimas de violência sexual. Então a gente conversava ali na sala de audiência com a criança. E eu estava conversando com essa criança vítima, junto com uma juíza, junto com um psicólogo, que nós convidamos para auxiliar aquela conversa ali, né? E ela nos contou tudo com muita naturalidade. Ela não teve muito pudor para isso, não. Ela falou: ah, não, foi assim, a gente fazia isso e tal. Ele mandava eu fazer aquilo, e eu fazia. E pronto. Contou aquilo com tranquilidade, com naturalidade. Só que a gente ficou de boca aberta. Eu fiquei espantado, o juiz ficou, até o psicólogo ficou. Né? E ela percebeu que a gente ficou assim. Aí ela falou assim: mas todo pai não faz isso com a filha, não? Entendeu? Nossa. Ela achava que aquilo era normal. Como é que a gente explica para ela? E depois eu vi isso um monte de vezes, até com gente famosa. A Oprah Winfrey falou sobre isso, que ela custou para cair a ficha de entender que ela estava sofrendo abuso, que ela sofreu quando era criança. Né? Uma parece que eu estava fazendo lá em Goiás, no interior de Goiás. Eu estava falando assim, no meio das pessoas se levantou uma senhora e naquele momento ela resolveu falar. Eu fiquei caladinho aqui, deixei ela falar. E ela contou, uma senhora devia ter mais de 50 anos. E ela disse que nunca tinha tido coragem de tocar no assunto, mas foi muito emocionada com certas coisas que ela viu e ouviu ali e resolveu falar. Uhum. E ela disse que ela foi entender o que aconteceu com ela já adulta, sabe? Nossa. Então, por esses motivos todos, uma criança dificilmente fala. Vai chegar e falar assim: olha, eu estou sofrendo abuso. Então, a gente tem que prestar atenção e procurar reconhecer alguns sinais. Né? É difícil isso, não é fácil. Não. É complicado, gera uma série de implicações aí, mas é necessário. Né? Você vê, tem os sinais todos comuns ao trauma no comportamento de uma criança, mudança de comportamento brusca e etc. Você sabe melhor do que eu. Mas tem alguns mais específicos, comportamento sexualizado precoce. Às vezes as crianças demonstram através de brincadeiras sexualizadas, às vezes demonstram através de desenhos. Vou ver se eu tenho aqui, ó. Vou te mostrar um desenho, um conjunto de desenhos. Olha, Olha, esse aqui dá para ver melhor, né? sim. Você viu ali que é um menino e ele desenhou o abusador como ele o enxergava. Ou seja, desenhou a família toda e um monstro ali. E tem vários outros aqui. De um jeito ou de outro, às vezes com o auxílio da própria vítima, a gente consegue interpretar isso. E quando surgem esses sinais, eu não acredito que eles sejam absolutos, mas eles nos indicam que é necessário investigar aquele caso com mais profundidade. Que a gente tem que olhar aquilo com mais cuidado. Né? Então, é importante que a gente preste atenção nisso, principalmente naqueles que você conhece, naqueles que estão mais próximos. Porque, às vezes, você pode estar tirando uma criança de uma situação ali de verdadeira tortura. Né? Uhum.
Isso não é fácil, não. É difícil. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu vou falar, vou me meter na vida dos outros e eu não tenho prova. Ora, a sua palavra é prova. Aquilo que você viu, que você entendeu, é prova, sim. E, embora seja difícil falar sobre isso, eu acho que muito mais difícil é a gente saber ou desconfiar com bastante firmeza que tem ali uma criança que está sofrendo abuso sexual e você sabe e você está deixando acontecer. Até agora existe a lei Henri Borel que estabelece como crime a pessoa que sabe de uma violência contra a criança e não se manifesta. Isso é muito sério. Isso já era uma obrigação moral, legal, pela Constituição, pelo Estatuto do Criança e Adolescente. Agora, pela lei Henri Borel, virou crime em determinadas circunstâncias. E como que funciona as redes de proteção? Eu não sei bem assim primeiro estabelecer o que é uma rede de proteção, né? Tem a rede de atendimento, que todo município tem, Uhum, formada pelos órgãos, né? O CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos, e outros órgãos, às vezes varia de estado para estado, né? uhum, Mas eu acredito que uma rede de proteção é formada por toda pessoa, todo mundo, todo mundo que está prestando atenção, que tem um pouquinho de conhecimento, que busca ter, que deixa claro que está prestando atenção. Não é só prestar atenção, não, sabe? Eu acho que é importante falar, ó, estou prestando atenção. Vocês estão vendo que eu estou aqui? Eu não estou aqui olhando para o teto, não. Estou prestando atenção. Né? Esse é um recado importante. Dizer, olha, uhum. mexe aqui não, porque aqui tem gente que se importa. Aqui tem gente que não vai deixar isso barato, não. Todo mundo acho que deve fazer parte dessa rede de proteção. É uma rede enorme que envolve todo mundo, né? Com menor ou maior intensidade, cada um na medida daquilo que pode, ou que sabe, ou que consegue, mas todo mundo pode ajudar. A gente fez a caminhada aqui no dia 18 de maio, que já é tradicional, acho que você viu alguns. Quase vai muita Vi. gente, é muito legal. Né? Vem gente de outras cidades, tem banda, tem. É um dia até alegre, apesar do assunto ser pesado e tal. Né? Vem o super-herói, tava lá o Homem-Aranha, o Capitão América, junto com a Mini, mas não sei quem. Tava todo mundo lá. E a banda da PN, pessoal da terceira idade, o pessoal do clube disso, o clube daquilo outro, da prefeitura, da Câmara, e todo mundo, né? Tem o pessoal aqui da cidade, tem um amigo meu que é um excelente cantor, que é o Sádio, que chegou lá e cantou uma música, foi legal. No final da caminhada, disse que tinha mais de 10 mil pessoas. Eu falei, perguntaram para mim, eu falei, ah, não sei calcular não, deve ter 20 mil. Ela falou, 20 mil é muito. Eu falei, então fala você o tanto que você quiser aí. Tem gente pra caramba. Mas a gente vê lá no dia todo mundo participando da sua maneira. Tinha uma senhora, tadinha, andando devagarzinho, assim, bem velhinha, com um cartazinho de cartolina. Ela estava fazendo a parte dela ali, daquela forma. Até tirei uma foto dela, vou publicar essa foto, que eu achei emocionante. Só de lembrar que eu fico assim. Mas tinha gente de bicicleta, tinha gente com cachorro, tinha de tudo. Tinha o pessoal LGBT, tinha o pessoal da maçonaria, tinha o pessoal. Todo mundo. Porque essa pauta não é política, ela não pode envolver time de futebol, nem política, Uhum. nem nada, porque é uma pauta do ser humano. É a gente proteger o que a gente tem de mais importante, nosso maior tesouro são as nossas crianças. Eu brincava com o pessoal, né? Que isso? Pode vir todo mundo. A gente gosta até de atleticano, porque eu sou cruzeirense. Sabe os times aqui? Mas eu tenho muitos amigos, claro, inclusive o pessoal do Atlético colaborou muito, assim como o pessoal do Cruzeiro. Né? Tem aí assim, essas pessoas famosas de diversas áreas que colaboram de uma forma gratuita, espontânea, e é muito útil, porque chama atenção para o tema. Às vezes perguntar assim, por que você bota, eu até não tenho feito muito isso não,
mas antes tinha muitas fotos de artistas e tal, cantores, jogadores de futebol e tal, vestindo aquela camisa. Aliás, vou pegar ali para a gente sortear. Eu falei, para que é isso? Eu falei, para aparecer, claro, para chamar atenção mesmo, para todo mundo olhar. Se eu vestir isso, ninguém liga, mas se for lá o padre Fábio de Mello, o pessoal liga. E ele veste, né? Então aquilo leva a mensagem mais longe. Mensagem muito simples. A mensagem é: preste atenção, né? Fique de olho, que o seu olhar protege. Ou até uma frase boa essa, hein? Já tem a próxima camiseta já. Pode ser. Mas aí aproveitando, de que forma que a pessoa pode denunciar? Pode ser anônimo ou ela precisa se identificar sempre? Ela não precisa identificar, ela pode denunciar anonimamente, pode denunciar pela internet, ela pode denunciar pelo Disque 100, que vale para o Brasil todo. Tem alguns números de telefone que são regionais, tem números estaduais, números municipais, que a pessoa pode ligar e fazer lá a sua denúncia. Tem várias maneiras de fazer isso anonimamente. Agora, eu recomendo que se faça pessoalmente. Que você vá até uma delegacia, vá até o conselho tutelar, vá para a promotoria de justiça, lá, bote sua cara e fala, eu vim aqui porque eu acho que está acontecendo isso, isso e isso. Aí eu vou te perguntar, ou qualquer outra pessoa, por que você acha isso? Né? Porque a gente tem que ter o máximo de informação possível. Né? Se a pessoa não souber, tudo bem, mas me cabe perguntar. Né? Então, Uhum, quando você vai conversar com um delegado, com um policial, com um conselheiro tutelar, talvez você preste uma informação mais útil. Porque também uhum, acontece, e isso às vezes deixa a gente angustiado. Eu recebo, às vezes, informações do Disque 100. E o Disque 100 é um trabalho excelente, indispensável. uhum, Mas às vezes as informações só nos fazem passar raiva, como a gente fala aqui. Porque você sabe o que está acontecendo, mas as informações são insuficientes para você chegar até aquele local, ou você saber o mínimo para tomar alguma providência efetiva. Né? Às vezes não dá nem o endereço, ou dá o endereço de uma forma que você não, que a polícia, os órgãos de investigação em geral não conseguem chegar. Então, por mais chato que isso seja às vezes, acho que vale a pena, se você quiser denunciar, você ir até alguma autoridade. E pode ser qualquer um. Pode ser, ó, repito, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, promotor de justiça. Tem aí já várias opções. Mas se quiser, faça também pelo telefone, que sem, faça pela internet. Tem tanto site que eu não vou nem falar um específico. Você digita aí, quero fazer uma denúncia de pedofilia, que não é a maneira mais correta, seria crime de pedofilia, mas coloca assim que dá, vai achar. Né? Tem o melhor de todos, se for denúncia de crime praticado através da internet, por exemplo, de pornografia infantil, é a SaferNet. Isso eu posso te dizer. Inclusive, eu tenho a honra de conhecer o pessoal lá da SaferNet, que trabalhou com a gente na CPI da pedofilia. E sei que são pessoas, além de muito, muito, muito competentes, inteligentes. Um abraço para o Tiago. Né? Ele é o exemplo disso, embora os outros todos também, pessoas que trabalhem lá também sejam assim. Eles são muito inteligentes, muito competentes e têm realmente esse ânimo, essa vontade de trabalhar, de proteger, de fazer um serviço bom. Não só denúncias de crimes de pedofilia na internet, mas outros tipos de crime, né? O cyberbullying, né? Crimes aí de preconceitos em geral, podem ser denunciados. Né? Escreve Safernet, né? Fácil de achar. Ah, que ótimo. Bom, eu queria agradecer, queria aí que o doutor fizesse, né, as considerações finais, se quiser agradecer alguém. Ah, passou rápido, né? Eu quero Verdade. te falar o seguinte, é mesmo, já são quase 7 horas. Ó. Você sabe que eu tenho um compromisso toda noite aí, que ontem eu não pude cumprir, mas hoje eu não vou falhar, de contar a historinha.
Então, isso é importante até para a gente manter aquele clima de confiança, Exato. né? De, de companhia, de intimidade. Mas como dizia minha mãe falava assim, olha, eu sou sua melhor amiga, você pode falar qualquer coisa que você quiser, mas antes de ser sua amiga, eu sou sua mãe. Então, até se fazer 18 Sim, anos, eu mando em você, tá? Eu sou uma amiga que sempre tem razão, mas sou tua amiga, mas eu sempre tenho razão. tá Então, pai é certo. pai, mãe é mãe, e isso é bom a gente lembrar. Tem gente que confunde esses papéis às vezes e prejudica o próprio filho, né? Vou te mandar a tua camisa e mais uma para você sortear para o seu pessoal aí, tá? Vou pegar a camisa ali e te mostrar. Vai falando com o pessoal que eu só vou pegar, tá ali na gaveta. Tá ótimo. Eu queria agradecer a todo mundo pela participação, é, por ter, né, compartilhado aí com a galera. Eu agradeço de coração mesmo. Agradeço também aí o promotor, doutor Cazé, por ter se disponibilizado aí de falar sobre essa pauta tão importante. Olha a camiseta, que coisa mais linda. Agora é todos juntos contra a pedofilia. Isso, tem muitas variações e tanto faz. Todas as campanhas são igualmente importantes. Se você não quiser falar todos contra a pedofilia, fale, faça bonito, proteja nossas crianças, juntos contra a pedofilia. A gente tem Porto Alegre contra a pedofilia, tem Maranhão contra a pedofilia, tem até, nossa, tem vários, assim, cada um faz o seu jeito, não interessa. O importante é você deixar claro que você está ali para proteger as crianças e adolescentes. A gente Sim, tem, a gente que eu falo, promotores de justiça, colegas da polícia, do Poder Judiciário, tem um trabalho, conselhos tutelares, etc. Um trabalho mais difícil, claro, que a gente tem que lidar, mas qualquer pessoa pode trabalhar prevenindo com sua simples manifestação. Eu vou tirar um print aqui para publicar depois. Ó. Aí ficou legal. Ó, eu vou, bem, já me despedindo, te agradecendo mais uma vez a oportunidade de conversar. Desculpe se eu falo demais aí, mas eu mas, achei que passou Dina, rápido. foi uma aula aqui. Acho que todo mundo, assim como eu, aprendi um pouquinho mais sobre o tema, sobre a importância de continuar falando, independente do mês de maio, continuar falando pelo resto do ano aí sobre esse tema tão importante, participar, acolher, educar e proteger. Isso mesmo, o ano inteiro a gente faz isso. Por isso que gravo esses videozinhos, todo lugar que eu vou falando assim, estamos aqui em tal lugar, mas todo dia é dia de prevenir e Exato. combater o abuso e exploração sexual. Dia 18 de maio é importantíssimo, mas todo dia é importante. Deixa eu te mostrar aqui duas coisas. Olha, o livro, você já conhece, esse livro Sim. é legal. Aproveita a galera, tira print para comprar esse livro aí, super importante. Eu tô sem, eu tenho esse aqui, acho. Mas na internet a pessoa acha meio, tá até meio caro, viu? A gente vai tentar fazer aí um valor mais barato na próxima atualização. O livro é bacana e vale muito também pelo prefácio, que é da Ana Beatriz Barbosa Silva, que é escritora de Mentes Perigosas, que é, assim, eu sou super fã dela, tenho a honra de considerá-la uma amiga. Agora, quem quiser pegar de graça essa cartilha aqui, ó, Olha só. é só baixar. Tome cuidado para Sim, baixar a versão mais nova possível, porque tem várias aí rodando na internet em PDF, né? sim. E é um livrinho pequeno que traz perguntas e respostas sobre crimes de pedofilia, tá? Tem um DVD que o pessoal comercializa aí também, uma foto bem Ah, antiga minha, legal. acho, que tem umas tareas, mas você acha também facilmente no YouTube. Ah, deixa eu convidar o pessoal, olha só. Eu tenho um canal lá no YouTube que é bem antigo, mas não tem muita gente, não. Porque tudo que eu falo não é muito bem visto pelos algoritmos do YouTube, né? As palavras que eu uso aí, estupro, abuso sexual, pedofilia, etc, etc. E eu não posso deixar de falar isso. Sim, Então, a única maneira que eu tenho para convidar as pessoas para participarem
do canal é assim, falando pessoalmente. Por favor, participam, se inscrevam lá. Ele Sim, cresce por favor. muito devagarzinho, mas Mas já aproveita a galera também seguindo o doutor aí pessoal pelo firmeza. Instagram também, que ele posta muito conteúdo sobre o tema, muito importante também. Tem o meu Instagram, que eu posto muito, e tem o TCP Brasil, que posta mais ainda, que aí tem várias pessoas lá Sim, para publicar, né? Mas fiquem à sim. vontade, todo mundo bem-vindo. A gente espera levar ali algumas informações interessantes. Muito obrigado, tá? Muito obrigada, doutor. Foi uma excelente aula, não tenho nem como agradecer. Aprendi um pouquinho mais aí. E tamo junto aí, com todos contra a pedofilia. Beleza, obrigado. Depois não esquece de mandar lá no WhatsApp o endereço para mandar as camisas, tá bom? Por favor. Fechou. Obrigadão, Então, viu? boa Tchau, gente. noite. Foi muito bom Beijo. ter participado aqui com vocês. E é nóis. Tchau. Tchau.